Boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius. Eu sou Vinícius Euler, né? E esse é o meu primeiro vídeo aqui nesse canal, para a glória de Deus. Espero que Deus abençoe essa nova parte, né? Esse portal onde eu pretendo transmitir a Sagrada Escritura e fazer o melhor que eu puder pelas almas das pessoas, se Deus assim me permitir. Amém? E o objetivo do canal é exatamente combater os erros e heresias que vêm sendo propagados no meio cristão. Amém? E, e para isso, geralmente eu vou pegar não apenas, não que é dito em vídeos na internet, de partes de pregações de pastores famosos, né? Mas ao invés disso eu pretendo pegar livros do que eles escreveram, ler eles inteiros e fazer a resenha, né? Depois analisar a proposta dos livros, do que foi escrito à luz das escrituras. E assim eu pretendo ser mais justo, mais fidedigno, elogiar os pontos positivos e criticar os pontos negativos, para que as pessoas compreendam quais são os problemas com essas teologias famosas, né? Com o que é pregado nas igrejas à luz das escrituras. E hoje, né, gostaria de falar do pastor Silas Malafaia, né? Aqui a foto dele, do pastor Silas Malafaia. Olha aqui, né? Essa foto ficou boa. Que o nome do livro é Bênçãos de Deus, Perder ou Ganhar o que você quer, né? O livro já adianto que o livro é muito bom, né? O pastor Silas Malafaia, né? Como todo protestante, ele tenta ser bem escriturístico, né? O pastor Silas Malafaia tenta ser bem escriturístico. Tudo que ele diz, geralmente tem um versículo anterior embasando o que ele tem a dizer, o que ele vai dizer, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é bom. Isso mostra que ele tenta se embasar bem naquilo que ele tenta se embasar bem naquilo que ele quer passar para as pessoas. Isso é uma coisa admirável, né? É um livro muito bom de se ler. Tem uma leitura bem simples, como ele vai falar para as pessoas, né? Para as pessoas menos cultas. Ele usa palavras simples. A letra é bem grande. A letra é bem grande. E o livro é relativamente pequeno, bem gostoso de ler, né? No final tem uma oração muito boa, né? É maravilhoso o livro, né? Mas qual o problema desse livro aqui, né? O problema é que o que é o livro? O livro é exatamente Silas Malafaia dando receitas à luz das escrituras de como receber as bênçãos do Senhor Deus. Como receber as bênçãos do Senhor Deus. Então, o livro ele é dividido em 2 capítulos, né? E nesses 2 capítulos, eles são... o primeiro capítulo é o que permite que nós percamos as bênçãos de Deus. E o segundo capítulo é o que permite que recebamos as bênçãos de Deus. Então, no primeiro capítulo, ele diz o que faz a gente perder as bênçãos de Deus. E no segundo capítulo, ele diz o que nos faz receber as bênçãos de Deus. O primeiro é o que nos faz perder e o segundo é o que nos faz receber as bênçãos de Deus, né? Então, primeiro ele diz que
quando a gente não valoriza as bênçãos de Deus, isso pode nos fazer perder, agir com precipitação de maneira precipitada, agir com soberba. A soberba nos faz perder as bênçãos de Deus, segundo Silas Malafaia. Permitir a incredulidade, né? A falta de fé em Deus. Agir com autoconfiança, confiar somente em nós mesmos. Praticar a murmuração também, né? E ser escravo do pecado. Então, o Silas Malafaia dá causas pelas quais as pessoas perdem as suas bênçãos, né? No capítulo 2, ele diz, né, ele é dedicado a exatamente dizer o que nos faz receber as bênçãos de Deus, né? Então, na primeira parte está escrito assim: arrependimento, confissão e quebrantamento. Então, o arrependimento, a confissão e o quebrantamento nos faz receber as bênçãos de Deus. A oração nos faz receber as bênçãos de Deus, né? A boa oração, isso tem que ser dito. A santidade nos faz receber as bênçãos de Deus. O reconhecimento, reconhecer quando eu recebo uma bênção de Deus na minha vida, me faz receber bênçãos. Depender de Deus nos faz receber bênçãos. Permanecer no centro da vontade de Deus nos faz receber bênçãos. E ter fé, né? A fé nos faz receber bênçãos de Deus, né? Então, a santidade nos faz receber bênçãos de Deus. A oração, o arrependimento, a confissão, o quebrantamento, o reconhecimento de bênçãos de Deus. O depender de Deus, o permanecer no centro da vontade de Deus e ter fé. Essas coisas nos fazem receber a bênção do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E para cada ponto desse, ao longo do livro inteiro, ele vai provando com cada versículo que essas coisas nos fazem receber as bênçãos de Deus, né? Então a proposta do livro é exatamente obedecer a Deus para receber bênçãos, né? Para buscar as bênçãos de Deus através, por exemplo, da santidade. Então, segundo o pastor Silas Malafaia, devo ser santo para que eu receba bênçãos do Senhor. Devo orar para que eu receba bênçãos do Senhor. Devo me arrepender para que eu receba bênçãos do Senhor. Devo me confessar para que eu receba bênçãos do Senhor. Devo me quebrantar para que eu receba bênçãos do Senhor. Né? Então, o pastor Silas Malafaia tenta ser bem fidedigno ao que está escrito na Sagrada Escritura, né? Para que as pessoas recebam bênçãos ou deixem de perdê-las, né? Para que as pessoas não percam as bênçãos do Senhor. E qual o problema com isso, né? O problema com isso é que a proposta do livro está errada. A proposta do livro em si é reprovável segundo a sabedoria das Escrituras, né? A proposta do livro está errada. Por que a proposta do livro está errada, né? Porque, segundo a sabedoria das Escrituras, né, nós não podemos buscar obedecer a Deus, nós não podemos buscar a santidade com o objetivo maior, com o principal objetivo de receber as bênçãos do Senhor. Nós não podemos fazer isso. Isso é uma coisa absolutamente reprovável aos olhos de Deus. O nosso principal objetivo ao buscarmos a santidade é o amor a Deus e agradar a Ele. E não buscar bênçãos do Senhor, como está escrito no livro, né? Mas de onde se tira isso, né? De onde eu posso tirar que é reprovável a obediência a Deus com o objetivo de receber bênçãos, né? Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, né? Diz assim a Sagrada Escritura. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, né? Diz assim a Sagrada Escritura. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse:
de ir e de vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toque tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Então veja bem, Deus tinha um servo perfeito, a quem ele abençoou com todas as bênçãos materiais, exatamente por causa da obediência dele. Jó era um homem íntegro e perfeito, de quem Deus se gloriava e do servo que tinha. Né? Mas até então Satanás chegou na presença de Deus e acusou Jó exatamente da proposta desse livro. Qual foi a acusação de Satanás? De obedecer a Deus e não pelo amor a ele, mas exatamente por causa das bênçãos que Deus tinha dado a Jó. Então, Satanás é o acusador dos nossos irmãos. E ele acusou a Deus de não amar a ele, de obedecê-lo unicamente pelas bênçãos que Deus tem para dar e não por amor a ele. E obedecer a Deus com o principal objetivo de receber bênçãos, sejam elas materiais ou etc., qualquer bênção que seja, é reprovável. Porque foi essa a acusação que Satanás fez a Jó. E por causa disso, pela possibilidade de Jó obedecer a Deus, por causa das bênçãos materiais e não pelo amor a Deus, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Então, ironicamente, esse livro é a receita para que as pessoas percam tudo que elas têm. Por quê? Exatamente porque a proposta do livro é buscar a Deus, é obedecer a Deus, é ser santo, é orar, é se quebrantar para receber bênçãos materiais, como um meio de receber bênçãos do Senhor. E essa foi exatamente a razão pela qual Deus permitiu que Satanás tomasse tudo que Jó tinha, ferisse a ele, por causa da possibilidade de Jó ser dessa forma. Então, ironicamente, esse livro é a receita para que você perca as suas coisas. Apesar do livro ser bastante escriturístico, a proposta do livro se torna prejudicial. É extremamente carnal e perigosa por causa disso, né? Porque a proposta do livro é reprovável, é fazer com que as pessoas busquem obedecer a Deus não por amor a Deus, mas por causa das bênçãos que Deus pode dar a elas. E a possibilidade disso foi o que fez Deus permitir que Satanás tirasse tudo de Jó. Né? Foi exatamente a essa acusação que Satanás fez a Jó. Que ele obedecia ao Senhor, era correto em tudo que ele fazia, exatamente porque ele queria buscar bênçãos de Deus e não porque ele tinha amor a Deus. Né? Que é exatamente a proposta desse livro. Mas eu não tenho apenas críticas a fazer ao pastor Silas Malafaia, né? Porque apesar desse tremendo erro pastoral, né? O pastor Silas Malafaia, ele não erra muito no que ele diz a respeito das escrituras, né? O erro dele é pastoral, porque a proposta do livro é errada. A proposta do livro é carnal, é condenável por Deus. Foi exatamente a acusação que Satanás fez a Jó.
Mas um elogio que eu posso fazer ao pastor Silas Malafaia é que ele combate o egoísmo das pessoas no livro. E isso é uma coisa extremamente louvável, né? Está escrito na página 56 do livro do pastor Silas Malafaia, né? Está escrito assim no livro: a bênção de Deus não é egocêntrica. Deus nunca abençoa alguém para a satisfação pessoal dessa pessoa. Ele não abençoa egoístas. O Senhor nos abençoa para que sejamos também uma bênção para os outros. Toda bênção existe para ser compartilhada. Busquemos espelhar-nos na grandeza das igrejas que estavam na Macedônia. Né? Então, no livro, o pastor Silas Malafaia diz que Deus nunca abençoa pessoas egoístas. Então, o pastor Silas Malafaia não é o que dizem dele na internet, né? Apesar dele cometer aqueles erros tremendos, né? Com o Mauro Cerulo, né? Aquele dia com o Mauro Cerulo, para quem estava assistindo, foi terrível. Mas o que o pastor Silas Malafaia escreve nos seus livros, pelo menos no que ele escreveu nesse livro aqui, é um combate exatamente ao egoísmo humano. E ele diz que Deus não abençoa pessoas egoístas. Isso é extremamente louvável de um pastor, né? A bênção de Deus é para ser compartilhado. Deus não abençoa pessoas egoístas. É isso que o pastor Silas Malafaia escreve e é o que a igreja evangélica precisa aprender. Que Deus não abençoa pessoas egoístas. Isso é maravilhoso vindo de um pastor evangélico. Qual é o problema com isso? Né? O problema é que não é explicado para as pessoas até que ponto elas têm que ser generosas. Né? Até que ponto eu tenho que ser generoso para que Deus me abençoe. Até que ponto eu sou generoso e até que ponto eu sou egoísta. Se eu der 10% do dízimo para a igreja, eu já sou considerado uma pessoa generosa por Deus, ou eu sou uma pessoa egoísta que ainda preciso mudar. Se eu der o dízimo, se eu der 10% do meu salário no dízimo e der um pão por mês para os pobres, eu sou uma pessoa generosa à luz das escrituras, ou eu sou uma pessoa egoísta. Eu estou dentro dos propósitos de Deus, como o pastor Silas Malafaia escreve no livro, ou eu ainda sou uma pessoa egoísta que precisa ser mudada e não recebo as bênçãos do Senhor. Por que isso é importante ser especificado? Porque as pessoas acham que basta dar 10% do dízimo, dar 10% do que elas recebem à igreja, e elas já estão livres de qualquer responsabilidade com os outros. Né? Quem dá 10% do seu salário é uma pessoa generosa, ou a pessoa que dá 10% dá um pão por mês, assim, é uma pessoa generosa ou não. Então, isso não é especificado pelo pastor Silas Malafaia. Se isso estivesse no livro, né, isso seria maravilhoso, que acabaria com muitos problemas que nós temos hoje. Isso é um grande problema. Então aqui ele peca não pelo que ele diz, né, mas por omissão, por não especificar até que ponto as pessoas precisam ser generosas para serem abençoadas por Deus, né? Por exemplo, Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, ajuntem no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não minam nem roubam. Então, até onde eu preciso ser generoso para ser abençoado por Deus? Então, até que ponto vai essa generosidade? Falta isso no livro. Então, as pessoas podem achar, por causa desse livro, que porque elas dão 10% do dízimo, que elas dão 10% do que elas recebem, elas já são pessoas generosas e não precisam fazer o bem, não precisam continuar fazendo o bem ao próximo. E isso é uma coisa muito problemática, porque
Porque não é só isso que Jesus pede das pessoas, né? Isso faz com que as pessoas achem que são generosas quando na verdade elas são egoístas, né? Isso é um grande problema. Então, é um grande problema que não é solucionado no livro do pastor Silas Malafaia. Na verdade, em quase igreja nenhuma, né? As pessoas não sabem o que elas têm que fazer. Por exemplo, você poderia perguntar, então, Vinícius, até que ponto nós temos que ser generosos segundo a Sagrada Escritura e segundo o seu entendimento, né? Bom, nós podemos pegar o exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos, né? Que faziam as coisas que estavam mais próximas de Jesus e faziam as coisas segundo a doutrina dos apóstolos, né? Diz assim a Sagrada Escritura. Se você quiser acompanhar, abra em Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Diz assim a Sagrada Escritura. E a multidão dos que criam, Atos 4, a partir do verso 32. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía fosse sua, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada um segundo a sua necessidade. E José, a quem havia sido apelidado de Barnabé, que é, sendo traduzido, filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos, né? Então a igreja de Atos dos Apóstolos tinha a generosidade que Jesus prescreveu para os apóstolos ensinarem às pessoas, né? Perceba, no versículo 32 está escrito assim: e a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum, né? Então, a igreja de Atos dos Apóstolos, né, em Atos capítulo 4, a partir do verso 32, tinha todas as coisas em comum. E nenhuma daquelas pessoas dizia que coisa alguma do que possuía era sua. Então, se alguém tinha uma camisa, essa pessoa não dizia que a camisa que possuía era sua, né? Imagina uma comunidade em que ninguém diz que alguma coisa que possui é sua, né? Mas é de quem precisar. Mas você poderia perguntar, a partir de que ensinamento a igreja de Atos dos Apóstolos fazia isso? Existem muitas passagens de onde nós podemos tirar isso, né? Que é o que que na minha opinião o pastor Silas Malafaia deveria ter ensinado no livro, mas ele não colocou, né? Que seria muito bom se ele tivesse colocado, né? Que todas as pessoas tinham tudo em comum, né? E de onde se tira isso, né? Por exemplo, primeiramente, Jesus Cristo trouxe um novo mandamento. Antigamente nós tínhamos os 10 mandamentos da lei, que foram renovados por Cristo e aperfeiçoados por Ele. E Jesus, na nova aliança, traz um novo mandamento, o novo mandamento dele. Diz assim, né, na Sagrada Escritura. Em João, capítulo 13, né? João capítulo 13, a partir do verso 34. Né? João capítulo 13, a partir do verso 34. Diz assim a Sagrada Escritura: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns pelos outros, né? Então, o novo mandamento de Jesus é esse, que a gente ame ao próximo assim como ele nos amou. E era assim que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia com as pessoas ao seu redor. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas tinham tudo em comum. Então, a doutrina de Jesus Cristo é exatamente fazer o melhor que nós pudermos para as pessoas que mais necessitam e ficar somente com aquilo que nós precisamos para continuar fazendo bem ao próximo, né? Esse é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, fazer o melhor que nós pudermos pelas pessoas, o melhor possível, né? Esse novo mandamento de Jesus se repete em João capítulo 15, né? João capítulo 15, a partir do verso 12, né? Jesus diz assim: Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí Jesus adiciona no versículo 13: Ninguém tem amor maior do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos, né? Então, nós devemos amar assim como Jesus nos amou, entregar a nossa vida pelos nossos irmãos, né? E era assim que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, lá em Atos capítulo 4, versículo 32, né? Então, eu faço o melhor que eu puder pelas pessoas que necessitam de ajuda, e comigo fica somente o mais absolutamente necessário. Então, eu preciso ficar com as roupas que eu necessito e dar as roupas que eu puder para as pessoas que precisam, e comigo ficar somente o necessário, porque assim eu vou fazer o melhor que eu puder pelas pessoas que precisam. Assim também com o meu dinheiro, fazer o melhor que eu puder pelos pobres e ficar comigo só o suficiente para que eu continue trabalhando, continue servindo a minha família e continue realizando a obra de Deus, né? Comigo o necessário e a maior parte para as pessoas que precisam. Esse é o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, e era assim que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia. Existe outra passagem? Existe. Em Provérbios, bem, está escrito, abra sua Bíblia, em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, né? Essa é uma passagem muito conhecida na comunidade que eu frequento, né? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, né? Diz assim a Sagrada Escritura, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com vinho novo. Primeiramente, nós temos duas condições para sermos abençoados por Deus. A primeira condição é honrar o Senhor com os teus bens. No versículo 9. O que é honrar o Senhor com os nossos bens? É usar os nossos bens, de alguma forma, para o reino de Deus. Então, por exemplo, eu tenho um computador aqui do meu lado. Esse computador ele precisa ser usado para o reino de Deus. Quando esse computador for ligado, eu preciso usar esse computador primeiramente para aprender a dar mais da palavra do Senhor. Segundo, para trabalhar pela vida das pessoas. Com o que eu ganho com o meu dinheiro, né? E no meu trabalho, que eu realizar através desse computador que eu tenho aqui do meu lado, ser para o benefício das pessoas e não o meu. Então, honrar ao Senhor com os nossos bens é usar os nossos bens de alguma forma para o reino de Deus. Ok? Então, tem três possibilidades para o computador que eu tenho aqui. Primeiramente, eu posso doar esse computador se eu não precisar dele para alguém que precise. Eu posso vender esse computador e dar o dinheiro aos pobres
como Jesus recomenda ao jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, ou eu posso, terceira possibilidade, usar o meu computador em benefício das outras pessoas. O que eu não devo fazer? Eu não devo usar o computador somente para o meu próprio benefício, porque isso seria contrário a honrar o Senhor com os nossos bens. A minha casa não pode ser somente para mim. Tem que ser usado de alguma forma para o reino de Deus. Então eu tenho que comprar uma casa com espaço suficiente para mim, para minha família e para realizar as obras do Senhor. Comprando uma casa, eu tenho três possibilidades. Eu posso doar a minha casa para alguém que precise de uma casa para morar. Eu posso vender a minha casa e dar o dinheiro aos pobres. Ou terceira possibilidade, eu posso usar a minha casa para hospedar alguém que precisa de um lugar para ficar. Ou então para a oração dos irmãos, pela igreja. Né? Usar em benefício do reino de Deus é assim. Honrar o Senhor com os nossos bens. Então, conosco só pode ficar o necessário. Você não precisa doar, você não precisa vender o que você tem. Mas você tem que honrar o Senhor com seus bens, usando para o reino de Deus, amando ao próximo como Jesus Cristo nos amou, não dizendo que alguma coisa que você possui é sua. Tudo que você possui é para honrar o Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é. A sua TV, o seu computador, os seus sapatos. Tudo que você tem precisa ser usado para honrar ao Senhor. Usar para o benefício dele. Doando aos pobres, vendendo e dando dinheiro para quem precisa. Ou usando em benefício de alguém. Você não precisa vender, você não precisa doar. Mas você tem que usar de alguma maneira para o reino de Deus. Amém? Nós temos que honrar o Senhor com os nossos bens. E também a segunda coisa que dizem em Provérbios é honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. Honrar o Senhor com as primícias da nossa renda é honrar o Senhor com a melhor parte daquilo que vem da nossa renda. Né? Com a melhor parte. Seja dando dízimo, seja dando aos pobres. Então, são duas condições para que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Honrar o Senhor com os nossos bens, vendendo, doando ou usando em benefício. Digamos que eu seja um grande empresário. A maior parte da minha renda, eu não posso ficar luxando com a maior parte do dinheiro que eu tenho. Eu preciso usar em benefício dos meus funcionários. A maior parte dos meus bens tem que ser usado para os meus funcionários. E comigo tem que ficar somente o que eu preciso para continuar trabalhando, me alimentando e sustentando a minha família. Honrando ao Senhor com os meus bens, usando tudo em prol do reino de Deus. O que eu não posso é ficar com uma coisa desnecessária que eu não preciso, que não está sendo utilizada para o reino de Deus. Porque isso seria quebrar o mandamento do Senhor. Isso seria egoísmo. Então, tudo que eu tenho precisa ser usado de alguma maneira para o reino do Senhor. E isso é uma pessoa que cumpre os mandamentos de Deus. E isso não está sendo especificado no livro do pastor Silas Malafaia. Então, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, usa os teus bens, todos os teus bens, tua casa, teu carro, de alguma maneira para o reino do Senhor. Digamos que eu tenho um bom carro. Eu o posso usar para dar carona a quem precisa. Isso seria honrar o Senhor com bem. Eu posso vender o meu carro, eu posso doar o meu carro, mas eu não posso comprar um carro extremamente luxuoso que eu não uso, porque isso seria egoísmo, isso seria amor ao dinheiro, e Deus condena. Então, honre ao Senhor com os teus bens. Era isso que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia, em Atos capítulo 4, versículo 32. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer quando ele disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, ajuntem no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não minam nem roubam. Que é
usar todos os meus bens para o reino do Senhor, não necessariamente doando ou vendendo, mas usando de alguma forma o meu ventilador, todas as minhas roupas, os meus sapatos, a água que eu tenho em casa, a minha comida, o meu computador, a minha mochila, todas as minhas roupas têm que ser usadas, todos os meus bens têm que ser usados para honrar ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os teus depósitos se encherão de trigo e os teus lagares transbordarão de vinho. Então não tem espaço para eu na lei do Senhor. Tudo que eu tenho vai ser usado para o bem das outras pessoas, não necessariamente doando ou vendendo, mas sendo usado em benefício delas e não o meu. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, ajuntem no céu. Ajuntar tesouros no céu é usar os bens para o benefício do reino de Deus e das pessoas. Cada um dos bens. Né? Então, esse é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja de Atos dos Apóstolos. Honra o Senhor com os teus bens. Não diga que nada que você possui é seu. E assim você vai ser abençoado pelo Senhor. Abençoado financeiramente. Você não vai ficar sendo uma pessoa que acumula para si. Você apenas vai ser um canal de bênçãos para as pessoas. E assim você vai viver o evangelho que Jesus Cristo queria. Então, isso faltou no livro do pastor Silas Malafaia, apesar dele ter dito que Deus não abençoa pessoas egoístas. Ok? Outra coisa que se pode dizer, né, é porque, assim, geralmente, não, porque assim, geralmente quando se vai falar sobre bênçãos materiais, as pessoas, geralmente esses pastores, né, eles vão dizer que eles vão usar o exemplo de Davi, que era um homem muito rico. Eles vão usar o exemplo de Salomão, que foi um dos homens mais ricos que já viveu. Eles vão usar o exemplo de Jó, que foi um homem mais rico, o homem mais rico do Oriente, segundo as Escrituras, né? Mas o que acontece? E Jesus, né? Acontece que Jesus Cristo é o nosso exemplo máximo. E ele não era um homem rico. Jesus Cristo era um mero carpinteiro da Galiléia. E geralmente, nesses lugares, a vida de Jesus, a vida que ele levou, é extremamente desvalorizada. Uma vida simples é vista por esses pastores como uma coisa, como um sinônimo de maldição. Uma vida simples, como por exemplo a de João Batista, é vista como uma coisa ruim, como a pobreza é amaldiçoada, né? Por eles, a vida simples não é bem vista. Por exemplo, Jesus falou que João, quando ele foi falar a respeito de João Batista, ele falou que João não era apenas um profeta, mas era mais do que um profeta. Ele diz que João era o maior dos nascidos de mulher. Então, João Batista era o maior homem nascido de mulher que já houve. É o maior dos profetas, João Batista. E como é que João Batista vivia? João Batista, sendo o maior dos nascidos de mulher, ele vestia roupas extremamente simples, né? João Batista comia gafanhotos e mel silvestre e vivia no deserto. Mas, apesar disso, essa vida simples que João levava, não é valorizada por esses pastores e pela igreja. A vida simples que Jesus levava não é valorizada. A vida de um carpinteiro, a vida de um trabalhador braçal, não é valorizada. É vista como maldição. Então, João Batista era maior do que Davi,
maior que Salomão, maior que Jó, porque ele era o maior dos nascidos de mulher. Jesus Cristo era o próprio Deus. Mas a vida deles é menos valorizada do que a vida de Davi, que a vida de Salomão, que a vida de Jó. Você compreende? Então nós temos que valorizar a vida de Jesus Cristo, porque ele é maior do que Salomão. Nós temos que valorizar a vida de João Batista, a forma de viver de João Batista, mais do que a vida de Jó, do que a vida rica de Jó, do que a vida de Salomão, do que a vida de Davi. Porque esses homens eram maiores do que eram mais santos, eram mais perfeitos, eram mais estavam muito mais em Deus do que Salomão, do que Davi. João Batista era o maior dos profetas. Jesus era Deus. E eles não tinham uma vida de pessoas bem-sucedidas aos moldes de hoje. Então, nosso exemplo maior é Jesus. Não é Davi. Não é Salomão. Mas você pode perguntar, Vinícius, eu compreendo que Jesus era um carpinteiro da Galiléia e ele tinha um trabalho braçal. Compreendo que Salomão tinha uma vida, que João Batista tinha uma vida simples. E ele era o maior dos nascidos de mulher. Mas você pode mostrar alguma passagem das Escrituras que embase uma vida simples? Posso. Está escrito lá em Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. A partir do verso 10. Vamos ler dois versículos. O 10 e o 12. Diz assim a Sagrada Escritura. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, e nem aquele que ama a abundância com o aumento. Isso também é vaidade. Então, primeiramente, aquele que ama o dinheiro nunca se satisfará dele. Está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Então, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz que quem tem amor ao dinheiro nunca fica satisfeito com ele. Então, o que a Sagrada Escritura está nos ensinando? Que nós devemos estar satisfeitos com aquilo que nós temos. Temos que aprender o amor ao dinheiro e viver em um estado de satisfação com aquilo que nós possuímos. Como Jesus e João Batista. Jesus vivia satisfeito com aquilo que ele possuía. Se ele ganhasse alguma coisa, seria para o benefício das outras pessoas. João Batista também não tinha amor ao dinheiro, porque ele era satisfeito com aquilo que ele possuía, como está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Amém? Primeiramente, a Escritura diz que nós temos que estar satisfeitos com aquilo que nós temos. Repreender o amor ao dinheiro e estar satisfeito com aquilo que nós temos. Se nós não ficarmos satisfeitos com aquilo que nós temos, nós somos pessoas que têm amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, segundo o apóstolo Paulo. Né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Né? Preste bem atenção. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Diz assim a Sagrada Escritura. O sono de um trabalhador é doce, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o permite dormir. Então, o sono de um trabalhador, segundo Eclesiastes capítulo 5, versículo 12,
O sono de um trabalhador é doce, mas a fartura do rico não permite dormir. O que isso significa? Significa que, segundo a sabedoria das Escrituras, é melhor você ser um trabalhador, porque o seu sono vai ser doce, do que ser uma pessoa rica. Então, é melhor ter paz e pobreza do que ser uma pessoa rica. A qualidade de vida de um trabalhador braçal é melhor do que a qualidade de vida de uma pessoa rica, segundo Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Daí você entende por que Jesus Cristo era um trabalhador braçal. Porque a qualidade de vida de um trabalhador é superior à de uma pessoa rica. Porque o trabalhador tem um bom sono, tem um sono doce. E o rico não sossega com a riqueza que ele tem. Não consegue dormir. Né? Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Então é melhor ser um trabalhador do que ser uma pessoa rica. Era assim que Jesus fazia. Era assim que João Batista fazia. Era assim que Paulo fazia. Paulo era uma pessoa que vendia tendas. Ele não era uma pessoa rica. Porque ele seguia a sabedoria de Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. João Batista seguia a sabedoria de Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Jesus seguia a sabedoria de Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Porque eles não eram pessoas ricas, eles eram trabalhadores. Eram pessoas que viviam da terra. Paulo vendia tendas. Jesus era um simples carpinteiro. Então, a sabedoria de Eclesiastes é superior às bênçãos materiais que essas pessoas têm a nos oferecer. Porque era assim que Jesus Cristo vivia. Era assim que João Batista vivia. E Jesus e João Batista são superiores a Salomão, a Davi e a Jó. Porque Jesus Cristo era Deus e João Batista era o maior dos nascidos de mulher. Amém? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Então, irmãos, cuidado com esse tipo de livro. Porque a mera proposta do livro, o erro desses livros não está no que está escrito. Mas o erro desses livros está na proposta feita por esses pastores. A proposta feita por esses pastores faz com que você busque a santidade não por amor a Deus, mas para conseguir bênçãos materiais do Senhor. Então, isso vai fazer com que você não tenha amor a Deus e fique buscando somente bens materiais. E não, apesar dele dizer que combate o egoísmo, ele não especifica até onde as pessoas têm que ser generosas e até onde elas são egoístas. Isso leva as pessoas ao erro. Isso é extremamente perigoso. Se uma pessoa que vive através desse livro perde tudo que tem, pode acontecer o que Satanás falou, né? Satanás disse assim: vai lá e Jó só te ama por causa de tudo que tu deu a ele, mas vai lá e tira tudo que ele tem, para tu ver se ele não blasfema na tua cara. Então, se uma pessoa só busca os bens materiais, só obedece a Deus por causa dos bens materiais, no dia em que ela perder os bens materiais, ela vai blasfemar contra Deus. Porque o objetivo dela não era Deus, o objetivo era os bens materiais. Então, nosso objetivo maior não pode ser os bens materiais como está escrito nesse livro. Tem que ser o amor ao Senhor e a comunhão com Ele. Ok? Então era isso que eu tinha para dizer. O pastor Silas Malafaia está de parabéns pelo livro. Né? Ele é extremamente escriturístico e fiel aos versículos que ele colocou nas escrituras. Ele combate o egoísmo, diz que as bênçãos do Senhor não chegam até os egoístas. Mas ele tem um sério problema pastoral e metodológico. Né? A proposta do livro está errada. Tudo que está no livro está correto. Mas a proposta do livro para as pessoas está errada. Amém? Então, esses são os ensinamentos de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que buscar. Buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o pastor Silas Malafaia por esse livro.
Mas cuidado, irmãos, cuidado com o que está escrito por aí. Pode ser extremamente perigoso para a sua vida espiritual. Amém? Busque a Deus, não busque bens materiais, busque a Deus. Busque conhecer o seu Pai Celestial. Deus abençoe você.